A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor Mauro Malafaia Oficial. Antes da gente começar para mais um vídeo, já deixa seu joinha aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comentem. Venha fazer parte da nossa comunidade cristã, Missão Atalaia, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. Vem fazer parte. Antes da gente começar para mais um vídeo, primeiro, comentário fixado, descrição do vídeo, vai ficar nossa chave Pix para quem puder contribuir e ajudar com nossa o quê? Nossa obra missionária, não é verdade? Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos aqui em Marcos. Livro de Marcos, capítulo 15. Deixa eu ver aqui. Isso, capítulo 15, no versículo 22. Vamos lá. Para o vídeo não ficar muito longo. Hoje é sexta-feira, último dia de vídeo da Palavra Missionária. Amanhã tem vídeo, tá entendendo? Domingão é dia de oração. Então todo dia tem um videozinho aí, né? Quando não consigo colocar, tem jeito, né? Quando acontece alguma coisa. Mas estamos tentando, né? E levaram-no ao 22, Marcos 15. Eita, hoje tá uma ventania, rapaz. Tem que prender aqui. Vamos lá. Só um segundinho aí. Vou pausar aqui que eu tenho que prender aqui, porque tá uma ventania. Procurar alguma coisa aqui. Só um segundo, nós já voltamos. Bom, rapidinho. Aqui. No 22, Marcos, livro de Marcos, capítulo 15, versículo 22 em diante. Elevaram-no ao lugar do Gólgota, que traduzido quer dizer lugar da caveira. O que quer dizer isso aqui, ó? Dois significados. Alguns afirmam que esse é o lugar onde Adão foi sepultado. Alguns afirmam, então prestem atenção, tá? E o seu crânio mais tarde encontrado. Vamos lá. No entanto, não há nenhuma prova desta tradição. E, isso é um lugar. O B, outros pensam que a interpretação simplesmente significa que a forma da face da rocha da colina lembra um crânio, que é provavelmente a interpretação correta, tá? Então, onde foi levado lá para crucificação, Jesus. Estamos falando da crucificação de Jesus, tá? Olha lá, ele deram de beber vinho misturado com mirra. O que é isso aqui? Esse refere-se a um narcótico feito de vinho azedo misturado com ervas amargas para agir como anestésico. É isso mesmo, anestésico, para anestesiar, né? Uns pensam que ofereceram a bebida a Cristo 2 vezes, mas alguns de indicação de que foram 3 vezes. Deixa eu chegar mais próximo aqui, gente, que tá difícil de eu ler. Calma aí, que nós já chega lá. Mas ele não tomou. Então uns falam que beberam foi 2 vezes, outro 3 vezes, tá? Isso não vem muito a conta, certo? Mas quiseram dar o quê? Um analgésico para Jesus Cristo. Isso Jesus foi levado lá ao Morro da Caveira, o Gólgota lá com esse Morro da Caveira. Tem 2 versões. Uns acham que foi encontrado o crânio de Adão lá. Isso estão falando historicamente, tá? Uns acham que estão falando o crânio de Adão lá, por isso chamam da caveira. Outros falam que é por a montanha aparecer com um crânio e é mais provável.
Aí estão falando que aqui já no 2 fala, lhe deram beber vinho misturado com mirra, que é o quê? Um analgésico. Falaram que deram 2 vezes ou 3 vezes, tá? Mas ele não tomou. Por que que Jesus não tomou? Ele não procuraria por alívio das agonias da crucificação por meio de nenhuma poção que pudesse torná-lo insensível. Ele suportaria todo o fardo plenamente consciente. Por que isso? Vamos entender. Vamos entender por que isso. Por que Jesus não quis tomar aquele analgésico? Anestésico? Por que que Jesus não quis tomar? Porque ele teria que suportar todas aquelas dores por mim e por você. Nada poderia tirar aquele, né? Aquele momento de Cristo, que era o quê? Para se cumprir as escrituras sagradas. Glória! Suportaria tudo plenamente consciente. Nada poderia tirar a atenção de Cristo naquele momento. Para que as escrituras fossem cumpridas, as palavras que estavam no Antigo Testamento. Vamos lá. E havendo-o crucificado, refere-se a eles pregando-o na cruz, tá? Colocaram ele na cruz, pregaram. Repartiram as suas vestes, lançando sortes sobre elas, para saber o que cada um levaria. Suas roupas, à exceção do manto sem costuras, foram divididas entre os soldados. Não querendo rasgar o manto sem costura, eles o sortearam a quem ganhasse ficaria com essa peça. No Salmo 22, 18, que tá ali isso aí, tá, gente? Então tudo vai se cumprindo. No Antigo Testamento se cumpre. Era a hora terceira. 9 horas da manhã. A hora do sacrifício da manhã. E o crucificaram. E por cima dele, estamos no 26 aqui, por cima dele estava escrito a sua acusação, sobre a cruz. Qual era a acusação? O rei dos judeus. Por ódio, obviamente, dos judeus, Pilatos escreveu o título ele mesmo. Os sacerdotes principais ficaram invisivelmente zangados com isso e solicitaram com veemência que fosse trocado por ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu dizendo, o que escrevi, escrevi. Acabou, não vai tirar não. Então quem é o que Jesus realmente era, foi adequadamente colocado acima da sua cabeça na cruz. Então quem o que Jesus realmente era, foi adequadamente colocado acima da sua cabeça. Os judeus não queriam, mas Pilatos falou que eu escrevi, escrevi. Acabou. Não tem acordo. É o rei de quem? Dos judeus. Não só o rei dos judeus, é o rei dos reis. Aleluia! Oh, Deus de glória. Então foi cumprido. Por mais que fizessem as coisas, tudo teria sido cumprido. Tudo, tudo, tudo. E crucificaram com ele 2 salteadores, que ladrões. Um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Então tá o quê? Lá. E todo tá em que... Isaías 53, 12. Tá? Tá isso daí. Que cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. É isso aí. Ele tomou o lugar dos transgressores, então sua morte, a maneira como aconteceu e com que ele morreu, estavam de acordo. Então ele tinha que ser, aliás,
todas as escrituras, olha, pra você ver, o Antigo Testamento vai se cumprindo tudo na cruz ali, entendeu? Então vão prestando atenção, ó. E os que passavam blasfemavam dele, os líderes religiosos de Israel. E maneando sua cabeça, dizendo: Ah, tu que derribas o templo de Deus, e em 3 dias edificas. Eles referiam que a declaração que ele fez, que ele realmente fez, registrada em João lá no capítulo 2, do 19 ao 21. Aí os judeus passaram lá né? Como é que se diz? Os judeus passavam lá e diziam: tu não falou que derruba o templo lá? Em 3 dias, e 3 dias você reconstrói o templo? Você reconstrói, se edifica novamente? Então o que quer dizer aqui? Eles se referiam à declaração registrada na tal, que se referia ao seu corpo como templo. Eles achavam que era o templo lá, físico, né? Mas na verdade não era. Era o templo. Era o que templo que era? O próprio corpo de Jesus, que no 3º dia ressuscitou. Quando Jesus fez essa declaração lá dizendo: olha, em 3 dias eu derrubo esse templo e reconstruo ele. Aí o pessoal falou: em 3 dias eu reconstruo ele, aliás. Aí o pessoal achou que era o templo, casa lá, o templo lá, né? Mas não era. Era o corpo de Cristo, que ao 3º dia ressuscitou. E sua morte e ressurreição em 3 dias. Ele não estava falando do templo em Jerusalém. Lógico que não. Estava falando da sua morte. Ressuscitou em 3 dias. Vamos lá. Aí eles falaram: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Essa zombaria era mais difícil de suportar. Porque ela apelava a uma consciência do poder contida apenas pelo alto domínio de uma vontade sacrificada. E se ele salvasse a si mesmo, ninguém mais poderia ser salvo, logicamente. Então a gente entende o seguinte: eles gritavam lá: salva a ti mesmo, você não é rei dos judeus, salva a si mesmo, tal. Mas só que Jesus falou, não salvou não. Ele quer dizer: salva a ti mesmo e desce da cruz. Você não tem poder? Você não é o rei? Você não é filho de Deus? Você não é isso? Então, salva a ti mesmo. Mas não. Era necessário, para que salvasse a si mesmo, ninguém mais poderia ser salvo. Se Jesus salvasse a si mesmo, descesse da cruz, tinha poder para isso, lógico, para qualquer coisa. Mas ele não fez por mim e por você. Suportando humilhações, né? Pancada, chicotada, coroa de espinho. Vamos lá, pro 31. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes e os escribas, zombando, diziam uns para os outros: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É a mesma coisa. Eles não podiam negar o fato de que ele salvara os outros. Sim, que ele curou, salvou e tudo mais. Mas eles tentaram usar esse fato contra ele, alegando que ele havia realizado esses milagres pelo poder de Satanás e não pelo poder de Deus. Isso é blasfêmia, né, contra o Espírito Santo. Esse aí é o pecado aí que não tem perdão, né? Atribuir coisas. O que é o pecado de atribuir coisas aqui? Quando eles falaram que Jesus não salvava e não curava, não fazia milagres em nome de Deus, não era em nome de Satanás. Quando você atribui uma coisa que é feita pelo Espírito Santo a Satanás, tá? Esse é o pecado sem perdão, tá bom? Blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo foi lá, curou, aí a pessoa fala: não foi não, foi Satanás que curou isso aí, tá? Cuidado, tá bom? Uma hora a gente vai gravar um vídeo sobre isso aí, é um assunto bem interessante. Vamos lá. Tá, vai ser mesmo, tá? 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, dito em tom de zombaria.
para que o vejamos e acreditemos. Quer dizer, eles mentiram, né? Ele ressuscitou de entre os mortos depois do terceiro dia. Ainda eles não creram. Não creram não, porque eles acho que nem entenderam também, né? Compreendiam essas coisas. Eles estavam esperando o templo cair lá. Não que o templo fosse o corpo de Jesus. Tinha esse entendimento. Olha lá. Também os que com ele foram crucificados o injuriaram. Conquanto ambos disseram tiveram injuriado, um deles em seguida se arrependeu e foi salvo. O fato de Marcos não menciona. Aqui no livro de Marcos não menciona, mas é o ladrão da cruz, né? Beleza? Vamos ver aqui. Agora vamos aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Não. É isso aí. O que aqui nós entendemos aqui? Que aqui foi a crucificação de Jesus, o vídeo de hoje, tá? Então, o que? Levaram o que? Lá o lugar da caveira, né? Tem duas interpretações. Um diz que acharam a cabeça de Adão lá, tá o crânio de Adão, por isso caveira. E outros pensam que era simplesmente porque na forma do crânio, o monte lá, a morro, né? Tinha a forma de um crânio, que é a mais plausível. Eles deram a beber vinho misturado com mirra, que é um que? Um analgésico. Mas Jesus não queria analgésico, ele tinha que suportar aquilo. Por mim e por você. Mas ele não tomou. Não tomou por causa disso, que ele tinha que suportar. E havendo-o crucificado, repartiram suas vestes. Quer dizer, pregando-o na cruz, repartiram suas vestes. Somente as roupas, que aquela, a exceção, repartiram a roupa somente. A roupa que não tinha costura, né? É um tipo de manto sem costura, que eles fizeram o quê? Lançaram sorte, tá no Salmo 22. E era a terceira hora. Quer dizer o quê? 9 da manhã, tá? 9 da manhã. E o crucificaram, 9 da manhã. Crucificaram Jesus 9 horas. E por cima dele estava escrita a sua acusação. Sobre aqueles, o rei dos judeus, né? Aí até os judeus queriam lá, os sacerdotes lá queriam que ele tirasse, né? Ó, os sacerdotes principais foram zangados com isso. Pilatos, né, escreveu lá, no título lá. Aí, que é o rei dos judeus. Não tom de zombaria, né? Mas aí os principais ficaram aqui tristemente zangados, visivelmente zangados com Pilatos, e isso solicitaram a remessa em trocados. Eu sou o rei dos judeus, para colocar isso daí. Ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu dizendo, o que escrevi, acabou o assunto. Então quem quer que Jesus realmente foi adequadamente colocado acima da cabeça na cruz. Tá, crucificaram ele, do lado dos dois bandidos, dos dois ladrões, os ladrões da cruz, um se arrependeu. Foi cumprido aqui, cumpriu-se a escritura, que está em Isaías 52:12, 53:12, aliás, que cumpriu-se a escritura e diz, com os malfeitores foi contado, os que eles passavam, blasfemavam dele, manendo a cabeça dizendo, tudo terríveis o templo. O templo não era templo físico, era templo, o corpo de Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. Salva-te a ti mesmo. Se Jesus salvasse a si mesmo, eu e você não seria salvo dos nossos pecados. Não teria nova aliança, não teria nada a ser cumprido na cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes e escribas zombando diziam uns aos outros, salvou tantos outros e não salva a si mesmo. Não pode se salvar. Podia, mas não se salvou por mim e por você. O sacrifício foi feito, o último sacrifício está consumado na cruz do Calvário. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, eles disseram, para que vejamos e acreditamos. Não é necessário, é necessário que se cumprisse, não que ele se salvasse. Também, todos que com ele foram crucificados o injuriavam, com exceção do que? De um que depois se arrependeu, né? Falou dos ladrões lá, né?
foi salvo o fato que Marcos não menciona. Aqui no livro de Marcos não menciona o ladrão, tá? Da cruz. Mas ele foi salvo. Ainda hoje entrará comigo no reino de paraíso, no reino de Deus. O que acontece é o seguinte, gente. O que nós temos que entender é o seguinte, que a crucificação era necessária. Todo o sofrimento de Cristo foi necessário. Então compreendam bem. Compreendam bem essas coisas, tá? Então vamos para a crucificação, depois nós vamos fazer a morte de Cristo, depois a sepultura de Jesus, o testemunho dos anjos, o testemunho das mulheres, a grande comissão, certo? A ascensão, e aí termina, tá bom? Para que vocês entendam bem esse processo aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a paz do Senhor. Começou hoje uma nova série, vai da cruz, a crucificação, tá? A crucificação. Da crucificação à ascensão de Cristo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo.